No terceiro vídeo agora sobre hidrostática, a gente vai falar sobre o princípio de Pascal, né? Teorema de Pascal. Eu vou compartilhar a tela aí. Espera aí, deixa eu só mudar aqui. Então vamos lá. Seguinte, a gente já falou sobre teorema de Steven, né? A gente já falou sobre os vasos comunicantes, né? E vamos introduzir um novo conceito agora. Então, caso um ponto dentro de um líquido homogêneo e incompressível, em equilíbrio, sofra uma variação de pressão, todos os outros pontos também sofrerão a mesma variação. Vamos olhar essa figura aqui. Olha só. É um êmbolo, né? E eu tenho alguns vasos comunicantes aqui. Então eu estou com o êmbolo aqui, ó, sem exercer nenhuma força sobre ele, né? Então eu tenho o nível da minha água igualzinho aqui, né? Em todos os vasos que se comunicam. A partir do momento que eu exerci uma força sobre esse êmbolo vai transmitir essa força dentro do recipiente. O que vai ocorrer aqui? Aumento, né? Tem uma variação aqui na altura do líquido, né? Então todos os outros pontos do líquido sofrem essa variação, beleza? Então olha só, vamos lá. Isso é o princípio da prensa hidráulica, né? Que é uma aplicação direta do princípio de Pascal. Então olha só, eu tenho aqui, ó, um vaso comunicante, né? Essa primeira parte desse vaso comunicante, a área dele é menor do que essa área 2. E aqui eu tenho dois êmbolos. Beleza? Então se eu apertar de cá, este cá vai movimentar. Se eu apertar de cá, este cá vai aumentar. Isso aqui cheio por um líquido, né? Então na hora que eu faço força sobre esse êmbolo 1 aqui, o líquido vai transmitir, né, para esse êmbolo 2, né, essa pressão que ele está sofrendo, por ele ser incompressível, né? E vai ser gerada uma força aqui nessa área 2. Então a variação de pressão nos êmbolos vai ser igual ao quê? A variação da pressão no êmbolo 1, ela vai ser igual ao quê? A variação da pressão no êmbolo 2. Lembrando que a pressão inicial deles aqui é a mesma, né? Então eu vou ter aqui que a força 1 exercida sobre essa área 1 é igual a pressão, né? Em 1. Ela tem que ser igual à força 2 sobre essa área 2. Isso aqui é a pressão 2. Então a pressão 1 tem que ser igual à pressão 2. E aí a gente calcula aí pelo princípio de Pascal, né? Quanto menor a área aqui, mais fácil fica para eu exercer força, né? Isso é utilizado onde? Elevadores hidráulicos, né? Para levantar carros, né? A gente usa aqui um êmbolo que ocupa uma área menor, né? Assim eu necessito exercer uma força menor aqui para poder levantar um peso grande aqui, né? Porque esse líquido transmite toda essa pressão que eu exerci do lado do êmbolo menor aqui. Então vamos lá, vamos entrar em uma outra simulação aqui também do FET Colorado. Ela é legalzinha. Vou abrir aqui. Então aqui, ó, eu tenho um recipiente, né? Aqui eu tenho um instrumento de medida de pressão. Eu posso alterar a densidade desse fluido meu aqui, né? E posso delimitar minha gravidade, né? Aqui está com gravidade 9,8. Vamos colocar mais água aqui. Vamos colocar umas linhas de nível aqui para a gente poder medir, né? Então olha só,
pressão atmosférica aí, ó. Nesse ponto onde eu estou medindo aí, ela está com 101,312 kPa, né? Vamos colocar em atmosferas aqui, ó. Então, ó, se a gente representar isso aqui como nível do mar, né? A gente tem ao nível do mar 1 atm de pressão. Então, a densidade do fluido, 1000 kg por metro cúbico, né? Gravidade na Terra, 9,8. Isso aqui a gente vamos arredondar para 10 aqui. Né? Então, olha só. A cada metro que eu descer aqui, ó, dentro do fluido, ele não está marcando. Não estou conseguindo apontar a pontinha dele certinho aqui. Eu estou no notebook para a movimentação aqui fica ruim. Mas o interessante é que a gente observar que quanto mais profundo a gente for, ó, maior vai ser a minha pressão. Ó, 3 metros aqui, ó, 1,3075 atm. Né? Se eu mudar, ó, vamos colocar aqui na linha dos 2 metros. Se eu mudar a densidade do fluido, ó, um mel que tem densidade maior do que a da água, a pressão também aumenta, né? Olha só, se eu diminuo a densidade, eu também diminuo aí a pressão. Então, os fatores importantes aí para a gente é a densidade do fluido, a gravidade e a profundidade com que esse líquido meu está. Vamos para esses vasos comunicantes aqui, olha só. Vou colocar mais água aqui. Ó. Tá vendo que eu coloco água em um vaso comunicante e ela fica no mesmo nível que o outro vaso comunicante, né? Então, em pontos horizontais dentro de recipientes, a gente sempre vai ter o quê? A mesma pressão. Olha só, sobre essa linha aqui, ó. 1.0225 atm. Vamos levar para o lado de lá. Ó, em cima da linha de novo. 1.0225 atm. Então, horizontalmente, a gente tem a mesma pressão, né? Vamos lá, ó. Outro vaso comunicante aqui. Princípio de Pascal. Se eu exercer uma força aqui, a pressão gerada no líquido tem que ser o quê? Transmitida, né? Então essa coluna de água aqui vai ter que se elevar, né? Ó, vou pôr uma massazinha de 250 gramas. Aumentou o nível ali, né? Vou colocar mais um, vamos ver se vai aumentar mais um pouquinho. Ó, aumentou um pouquinho, né? Vou colocar esse aqui. Ó, aumentou mais um pouco, né? Com relação ao nível que estava antes, né? Vamos colocar uma régua aqui para medir quanto que vai ser essa alteração. Vou tirar aqui. Ó, baixou significativamente, né? Esse aqui está 1 metro, ó, tá dividido em 1, 2, 3, 4, então 250, meio, não, está de 200 em 200, né? Quase 0,2 metros aí, né? Abaixou. Mas então, isso é só para a gente trabalhar aí esses princípios da hidrostática.